Bom, pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de resistência de ligações fixas, né? Então, são algo que vocês já estudaram em outras disciplinas. Vamos estar dando aqui uma passada rápida e, e uma revisão, né? Bem direta ali, objetiva de alguns pontos ligados às resistências de ligações. Então, nós vimos que em resistências materiais, além das tensões, né? Tudo que a gente tem em viga, cisalhamento, vamos buscar as tensões máximas ali. É muito importante a gente saber as deflexões. Então, em cima disso, ali a gente também tem as deflexões que vai estar atuando e também aí em elementos 2, né, no semestre que vem, vocês vão estar vendo um pouco ali, né, de fadiga, né, que aí é quando a gente já tem algum alguma variação do nosso carregamento. Mas aqui são ligações fixas, né, pensando aí no estático. Bom, então o que são aí as nossas ligações? Então, pessoal, nas nossas ligações a gente pode ter vários tipos de esforços. Então, né, aqui um exemplo aqui, ó, caso a gente tem a barra aqui, ó, com ligações, né, sofrendo esforços normais, que são perpendiculares, então, né, aqui só uma geometria, ó. Então observa, unindo, ó, essa viga e essa outra aqui, ó, a gente tem, ó, esse tipo de união. Então a gente sabe, aprendeu em mecânica o que? Barra reta sofrendo duas forças é tração, certo? Então o carregamento que vai ter aqui, ó, vai ser o que? Tudo normal, né? Então observa, aqui eu tenho essa força para baixo, essa força para cima aqui. Então as forças aqui que vão estar unindo vai ser o que? Tudo normal. Então esses meus elementos aqui, se são parafusos, são pinos, vão estar sofrendo o que? Tração. Né? Se é solda, a gente vai ter que estar vendo aqui, opa, na solda aqui nesse ponto é o que? Opa, é tração. Então, são esses os dimensionamentos que a gente vai ter que estar buscando, que a gente vai estar dando essa revisada bem rápida aqui. Então, a gente vai estar buscando aqui, ó, as soldas, né? Então, tem aqui, ó, a minha união. E olha aqui que vocês já aprenderam, né, em desenho, em soldas, a simbologia delas, de como que é, qual que é aqui a espessura, tudo aquilo que vocês já aprenderam. Então isso é importante, é isso que a gente vai, né, ver se vai estar atendendo ali a esse meu carregamento. Né? Outro que tem são ligações flexíveis nas extremidades. Então observa aqui, ó, aqui tem esse recorte de encaixe. Então, nesse caso, ó, a minha ligação está apenas nessa parte aqui, onde eu tenho essa viga aqui, ó, né, que pode permitir ali alguma flexibilidade, né? Então, a ligação que a gente tem é nesse ponto aqui, nesse caso aqui, parafusado, né? E observa que ele vai ter, ó, uma folga. Então, ó, aqui ele tem uma folga, né? No meu desenho, observa, ó, isso só está parafusado aqui nessa parte em cima, né? Terá uma folga. Então depende ali da forma que ele vai estar só distante ou vai ter esse encaixe, né? Então isso aí, a minha carga, a minha força que ele tem que suportar da fixação é apenas aqui. E outros são ligações rígidas. Então nesse caso, né? A gente vai ter ligação em toda ela, vai estar unida, não vai permitir nenhuma possível, né, variação ali, flexibilização em função a isso. Então, em alguns casos, a gente observa aqui, ó, tá a fixação aqui e elas aqui na parte superior ainda, certo? Então, aí são as cargas, né, que ele vai estar. Então aqui os cisalhamentos, eu tenho um momento fletor, eu sei que essa parte de cima eu vou ter um carregamento maior, né? Então a gente vai analisando todas as técnicas que a gente aprendeu em resistência para saber qual que é o carregamento ali na extremidade, tração, cisalhamento, para a gente estar dimensionando, beleza? Então, pessoal, no projeto é muito importante, né? A gente já falou em relação a isso, né? Em algumas aulas é o que? É seguir as normas técnicas. Então, aqui eu estou trazendo uma norma, olha só. Você precisa de dimensionamento de solda, que a gente vai estar vendo aqui. A norma NB14. Aí você busca aqui, ó, ela é registrada no INMET como uma NBR 8800, só que você vê, ó, ela é de abril de 1986, né?
Então teve aqui, ó, foi incorporado com algumas erratas aqui, ó, em 97, né? Está em 2021. Então tá um pouco ali atrasado. Então observa, projeto e execução de estruturas de aço, né, de edificações, né? Método estado de limites ali. Então, aqui tem vários, ó, observe esse item 7, a condição específica para dimensionamento de ligações. Então, como é a estrutura ali de aço, então a gente vai ver aqui um pouco, é a solda. A gente vai estar a união da estrutura de aço, que é a solda. Então, nesse item 7, observe, vai falar, ó, cálculo de resistência, né, das soldas. Então, ele tem para tipo de solda, tipo de solicitação, orientação, a resistência de cálculos, né? Então, você vai ver que tem vários itens aqui. Então, aqui, ó, em algum desses pontos que eles vão marcando ali, ó, rever item 7, né? Essa minha tabela, ver tabela 7. Então, a norma está ligada em tudo. Então, você vai ter que ir olhando, esmiuçando, vai fazendo esse trabalho, seguir a norma, que ele já vai ter vários, né? Várias considerações ali de segurança, tudo ali, a prática em relação a isso, várias situações. Então, é algo bem detalhado, né? Para quando vocês forem formados, forem trabalhar em projetos, algo do tipo, vocês têm que sempre estar seguindo as normas. Lembrando que a gente aprende no nosso curso de engenharia, né? São as teorias, né? E para esse nosso dimensionamento, a teoria vai facilitar o nosso entendimento da norma, tudo, mas a gente tem que seguir ali, né, as nossas normas para dimensionamento, que elas que permite ali, né, a segurança na execução do nosso projeto. Aí, bom, aí, né, eu falei daquela norma. Aí, olha aqui, ó, a gente já tem, ó, uma revisão dessa norma, né, da BNT. Então, é um projeto de revisão, ó, em setembro de 2006, mais novo do que a anterior, que já tinha tido a revisão aqui em 1997, ela era de 86, né? Então, essa é essa versão. Então, pode ser que tenha outras versões mais novas, tem que estar sempre ali, né, procurando, né, o entendimento em relação a isso. Então agora observa, até muda no item 6, que é condições específicas para dimensionamento de ligações metálicas, né? Então, ó, a nossa tabela 7, ó, resistência e soldagem, vai estar aqui, ó, tipo de solda, solicitação, o cálculo da resistência. Aí aqui a gente vê as várias notas, ó, buscando outros itens, né, ó, alguns fatores aqui, ó, combinações de normais. Então você tem, né, nela todo o detalhamento, beleza? Então, que é importante a gente estar seguindo, olhando ali, buscando essas normas. Então, né, agora vocês já passaram da metade do curso, já estão no sexto período, então é importante a gente ter esse conhecimento, né? Tá sempre buscando ali normas técnicas que vão estar ali nos guiando em relação a isso. Então, vamos falar um pouquinho de resistência de ligações soldadas, né? A gente vai voltar aqui, a gente falou que tem as normas todas, mas a gente vai falar aqui com base, né, na nossa teoria aqui de solda que a gente já aprendeu. Então, em solda, a gente tem a solda por filete, né? Pode ser aqui de um lado ou dos dois lados aqui, ou por entalhe, né? Aí tem o tipo 1 e o tipo de 2 a 9, né? O tipo 1 aqui, ó, é esse meu chanfre aqui, a forminha aqui, botar a minha barra inteira, sem nenhum chanfro, e vai vir a minha solda nele. E o outro aqui, ó, que é o parcial, né? Porque eu vou ter o chanfro. Então aqui eu tenho um entalhe de bisel, aqui em V, em J, né? E essa aqui não, a penetração aqui é total, porque é as duas barras que a gente está unindo. Então, isso aí vocês devem ter aprendido já em soldagem. Bom, a gente tem alguns fatores ali de concentração e tensão. Então, concentração e tensão, a fadiga, né, ali nas zonas térmicas, né, a ZTA, zona termicamente afetada, né, ou aqui que eles chamam o ZAC, que é zona afetada pelo calor, né? Então, a gente tem aqui o valor, né, para relação a isso, margem de filete, então, alguma consideração ali que, tipo, na norma, ela já estará lá, né, especificado. E algo também que é muito importante, né, é o que? As propriedades do eletrodo de solda, né, do material ali que você vai fazer a solda. Então, aqui falando de eletrodo, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de eletrodo, né, aqui para solda arco elétrico, que eles têm que ter o quê? O limite dele, né, a resistência deles tem que ser igual ou maior
do que do meu metal base. O metal base é o que eu tô querendo unir. Então, eu tenho que ter essa resistência, beleza? Além dele ser compatível lá para dar essa solda, ele tem que ser mais resistente, certo? Então, quando a gente for trabalhar, a gente trabalha ali até com as propriedades do nosso metal base, porque eu sei que o eletrodo que eu utilizei, ele tem um limite de resistência, um limite de escoamento ali melhor, né, maior, né, do que o meu metal base. Então, são pontos importantes ali para o dimensionamento da nossa solda. Então, se eu tenho aqui, ó, duas chapas, né? O W aqui, ó, a espessura dela, a garganta aqui tem um reforço, né? Onde a gente sabe que tem a zona térmica. Então, a garganta aqui é o que, ó, aproximadamente a nossa espessura da chapa. Então, né? Como eu já falei, eu considerar que as propriedades do filete são igual a do metal base. Metal base é o aço que eu quero soldar. Então, a minha tensão aqui, ó, vai ser o quê? O meu fator de concentração e tensão vezes a tensão ali calculada, né? Como que eu vou calcular aqui essa minha tensão? Então, a gente vai ver agora aqui esses critérios. Então, pessoal, se eu tenho uma solda de topo, que está aqui, né, sofrendo tração nos dois sentidos, eu tenho aqui até um reforço, né? A minha tensão, a gente aprendeu o quê? Tensão aqui, ó, normal é força sobre área. Só que quem que vai ser essa minha área? Quem que está sofrendo aqui essa minha área? É essa área que eu tenho aqui, ó. Que é o que? A garganta aqui da minha solda vezes o comprimento dela, da minha solda. Bom, observa que a garganta da minha solda aqui, a gente pega ela como fosse a espessura da chapa. A gente não inclui esse reforço, né? Então, o reforço pode ser desejado em alguns casos, mas ele pode variar tanto ali, né? Porque ele produz a concentração de tensão que a gente tem, que a gente mostrou aqui, né? Esse fator aqui pode estar entrando, certo? Então, isso vai fazer o quê? Que o valor calculado, né? Observa aqui, ó, são valores aqui maior do que 1, então vai ser o que? Maior, né? A tensão ali para eu fazer essa minha consideração. Então, né, muitas vezes ele é o que? Retirado até, né, esse meu reforço para que evita essa concentração de tensão ali, né, de carga, de fadiga, se existir, certo? No caso estática ali não, mas a gente não considera que ele pega o meu elemento no todo da espessura, essa minha altura da garganta. Então isso aqui para normal. E no caso de eu ter, ó, a mesma minha peça, só que o F aqui agora, a minha força, ela vai fazer o quê? Que eu tenha cisalhamento. Então, pessoal, a gente sabe que tensão de cisalhamento aqui, né? Tensão cisalhante é força sobre a área também. E a minha área vai ser a mesma aqui, ó, a altura, a garganta, que é a espessura da minha chapa, e o comprimento aqui dessa minha solda, né? Então a área é o H aqui vezes o L, que é o meu comprimento. Então assim a gente vai dimensionar as nossas soldas, né, de topo. Beleza? E no caso de soldas de filete, a gente tem duas situações. Uma, quando que a minha força for transversal aqui, perpendicular à minha solda. A minha solda está aqui, a força está para lá, perpendicular. E outra é quando a minha força está aqui e a minha solda está aqui. Ela é paralela. Então, nesse caso, quando for perpendicular à solda da força, eu tenho que, né, denominação aqui, ó, transversal, solda de filete transversal. E nesse outro caso aqui é a solda, né, de filete ali paralela. Beleza? Então, as cargas que ela vão estar sofrendo são diferentes. Então, nesse caso aqui, ó, ele tem tanto tração quanto cisalhamento, e nesse aqui praticamente só o cisalhamento, certo? Então, para esse meu filete, quem que a gente vai estar trabalhando, né, ali, ó? Então, observa, eu tenho uma altura, H, eu tenho uma base aqui, ó, né, que chama aqui, ó, B, e aqui, ó, perpendicular a ela aqui, ó, que a gente vai ter, pessoal, a gente tem aqui quem? A garganta efetiva.
Então, ó, essa garganta aqui, ó, pegando esse pedaço aqui, ela vai ser o que? A minha área efetiva da solda. Eu vou pegar o comprimento efetivo ali de solda, né? Com a largura, que o comprimento efetivo aqui, ó, da minha garganta, né? Que a gente chamou aqui de T. Então, com isso, a gente vai ter o que? A minha área efetiva da solda. Então, né? Aqui, ó, tá os elementos, aqui a área efetiva. Então, a gente sabe que eu tenho aqui, ó, normal a essa área, certo? Eu tenho um cisalhamento num sentido e um cisalhamento para o outro sentido também. Então, né? Aí são, aqui ficar melhor descrevendo, ó, a tensão normal, atuante perpendicular à garganta, e a gente tem as outras tensão. A tensão aqui, ó, L, que é longitudinal à seção da garganta, e a T, que é transversal à seção da garganta. Beleza? Então, que é a mesma coisa, que um desenho ficou um pouco mais completo e o outro aqui um pouco mais fácil da gente visualizar. Então, é a garganta quando a gente tem ali os filetes. Então, observa, né? Então, se eu tenho ele transversal, né? Tem aqui duas aqui unidas, uma força para cá, né? Outra na de baixo, e aqui é a resultante das duas. Então, a minha garganta aqui, ó, 90 graus. Bom, então, pessoal, se a gente pega essa seção aqui, né, pega uma seção em um ângulo ali. Então, eu sei que eu vou ter uma força normal e uma força cisalhante, certo? Com esse ângulo θ. E a minha garganta aqui, ó, esse é o meu T, beleza? Então, quem que vai ser a minha força F aqui, né? É o Fs, é seno de θ, com F, e o F normal é o F cosseno de θ. Aí vai, professor, mas aqui se essa altura H é igual a essa altura, né? Como é perpendicular, eu vou ter o ângulo de 45. Sim, isso aí. Só que eu tenho essas duas, então a gente acaba trabalhando com essas duas situações, buscando o quê? Qual que é a tensão máxima normal que eu tenho? Qual que é a massa, as tensões principais, né? Aplicando lá a transformação de coordenadas, de tensão que vocês aprenderam. Então, ó, para as minhas coordenadas x e y, né, que a gente tem, se a gente considera o x aqui e o y aqui, ó, a gente tem ele aqui, utilizando a lei dos senos aqui na figura, a gente sabe, chega nessa equação aqui, que o nosso comprimento da garganta, em função de quem? Dos meus tetos. Se a gente coloca o teto 45, né? Fica fácil, a gente vai ver ali quem que é esse comprimento ali da garganta. Então, as nossas tensões de cisalhamento é a força cisalhante sobre a área e a tensão normal é a força normal sobre a área. Substituindo quem são elas, a gente chega nessas duas equações, normal e cisalhante. Então, pela tensão de von Mises, a gente sabe que a gente vai ter o máximo ali do meu θ, quando o máximo das minhas tensões principais ali, quando o meu θ é o que? 62,5. Então, eu vou ter o que? Esse valor da minha tensão normal e esse aqui da minha tensão cisalhante. Já procurando a minha equação do cisalhamento máximo, essa aqui vai ser a minha tensão, que é média, né? E essa aqui é a do meu cisalhamento máximo. Beleza? Então, né, aqui já conteúdo que já foi visto, então a gente chega nesse ponto. E a minha solda com filetes paralelos, né? Então, considerando aqui, ó, esse meu H aqui, ó, é igual ao H aqui, que é o meu comprimento. Então, a minha garganta aqui, ó, eu sei que ela vai ser o que, ó? É 45, né? Aqui, no caso, se eu soubesse que era ali o H, beleza. Então, analisando ali, né, como esse caso ele só tem a tensão máxima, né? Então, HH, minha espessura aqui, 45, né? Se eu até substituo aqui, ó, nessa minha equação, a gente chega a essa minha tensão de cisalhamento. Então, observa aqui, ó, quem que é essa minha tensão aqui, ó,
1,44 força HL. E ela é maior do que as minhas outras aqui, ó. Então, né, a gente acaba para facilitando ali, se eu não quero ali estar trabalhando em relação a isso, a gente tem a mesma altura e a mesma base aqui do meu filete, né, já trabalhar aqui direto. Mas a gente sempre vai buscar o quê? A minha garganta, tirando ela a 90 graus, para facilitar ali o nosso equacionamento, né? Então, simetricamente aqui, ó, carregadas, né? Eu tenho ela aqui, ó, paralela e ela aqui transversal, né? Se eu tenho a mesma altura aqui da minha perna, o meu T aqui, ó, ele vai ser o quê? Puxando a 90 graus, o 0,707S. Beleza? Então a minha área é quem? É ele ali vezes o comprimento da minha solda. Esse pedaço aqui, tudo da solda. Então, a nossa tensão aqui, ó, tanto para os dois lados aqui, o cisalhamento, a gente trabalha, né, com essa tensão cisalhante, né, para facilitar. Então, pessoal, umas dicas aqui que a gente tem, né, lembrando, né, temos ali a norma, fazer um projeto, eu peguei aqui, vamos focar lá na norma, né, aqui para a gente ter esses conhecimentos, né, entender um pouco melhor o que está por trás. Então, tem, ó, aqui uma chapa, espessura é 2, outra chapa, espessura é 1, né? A altura aqui, ó, H e a base B. Então, pessoal, sempre a gente vai buscar o quê? Ó? H menor do que a espessura da minha chapa. Então, a gente sempre vai buscar isso aí. Lembrança de aprender na solda, tem que ter a penetração, tudo ali para estar fazendo, certo? No caso do o B, né? Preferência colocar igual ali a minha altura H, mas se ele for maior, né, lembrando que a minha garganta ela é o que? Perpendicular. Então a gente vai ter que achar quem? A área efetiva da minha garganta. A área efetiva é quem? Ó? É a garganta vezes o meu comprimento efetivo. É essa minha área aqui. Lembrando que a garganta ela é perpendicular. Beleza? E o comprimento efetivo, pessoal, né, muitas vezes a parte inicial, a parte final, a gente não tem ali a penetração desejada ali do nosso eletrodo na solda. Então a gente acaba, né, são dicas, né, o comprimento efetivo é menor do que o comprimento soldado. Então, né, pode ali de forma ali grosseira, né, desprezar ali quem que é esse H, né, a altura ali do meu filete nas duas extremidades para a gente tirar quem que é esse meu comprimento efetivo. Beleza? Então, né, aqui algumas dicas para a gente estar trabalhando ali, né, sabendo que a área efetiva quando eu tenho filete, né, é aqui, ó, a minha garganta comprimento, na outra minha garganta quando é tupo é a nossa altura. E agora vamos falar um pouquinho de resistência, né, de ligações de parafuso. Bom, resistência de ligações de parafuso, pessoal, o parafuso pode sofrer tração ou cisalhamento. Então, tração, quando o carregamento, né, tá nessas direções aqui, ó. Então, ele vai sofrer aqui, ó, uma tração. Já o parafuso por cisalhamento, né, quando ele tem o carregamento nesse sentido. Então, aqui, ó, ele vai sofrer um cisalhamento, só que tem algo importante aqui, ó. Aqui nessa parte, ele vai sofrer ali uma compressão, que é o que a gente chama ali de um esmagamento. Beleza? Então, são as teorias ali que vocês já aprenderam, né? Então, ó, tração, tá? Como se eu tivesse, ó, a força aqui para cima, a outra aqui para baixo, aplicando nesse meio aqui do meu parafuso, né? A área efetiva aqui, ó, de tração do meu parafuso. Então, tensão normal é quem? Força sobre área. Como é a área do parafuso, πr ao quadrado, jogando por diâmetro eu vou ter essa equação, lembrando que essa tensão tem que ser o quê? Menor que a admissível. Então, o diâmetro do meu parafuso, né, é igual a raiz da força ali, 4π da tensão admissível, né? Na verdade, né, nem que seria ali, ele teria que ser, né, maior, né, ou igual, podemos dizer a isso, certo? E no caso de cisalhamento? Então, se ele está sofrendo cisalhamento aqui, ó, né, é a área búlbita relativa aqui, ó,
ao diâmetro nominal do parafuso, né? Que é a que vai, né, cortar ali, esse meu contato aqui. Então, a mesma forma, tensão é força sobre a área πr ao quadrado, que é aquela, que tem que ser menor aqui que a minha admissível. Então, daqui a gente determina o nosso diâmetro. E o esmagamento? Então, observa, eu tenho uns parafusos aqui, a gente está olhando de cima, né? Então, ó, vai estar o quê? O furo ali, ó, a carga na lateral. Entendendo o quê? A rasgar a minha chapa, rasgar o furo, né? Um rasgamento entre a chapa ali e o furo. Então, olha aqui nessa figura aqui, ó, tem essas duas aqui, a chapa no meio. Então, ó, o carregamento está aqui, ó, nesse caso aqui de um lado, aqui no outro e aqui para esse outro. Então, pegando aqui, ó, no parafuso é essa, na minha chapa é aqui, ó. Do parafuso é desse lado, na minha chapa é aqui. Lembrando, aqui no meio eu tenho aqui, ó, o cisalhamento, mas a gente vai variar quem? O esmagamento. Então a gente sabe, pessoal, que a tensão normal, ela é quem? Força sobre área. Só que agora, quem que é essa minha área, né? Então vamos desenhar aqui mais ou menos em 3D o nosso parafuso. Essa minha área, ela vai ser o que, ó? Essa aqui, ó, um plano aqui dentro, né, do meu parafuso. Então, essa minha área, ela vai ser o diâmetro do parafuso vezes a espessura da chapa. Então, isso aqui, ó, é o diâmetro do meu parafuso e isso aqui é o que? É a minha espessura da chapa. Então, observa, nesse aqui, ó, eu vou ter essa espessura, essa é a minha força. Aqui a espessura da chapa é diferente, provavelmente é o dobro, né? Já que a minha força aqui é o dobro. Então acaba que no final dá a mesma coisa ali. Então a minha área aqui, ó, essa é a normal, a área é o diâmetro vezes o T, que é a espessura da chapa. Então com isso a gente pode estar determinando aqui o diâmetro, até mesmo alterando a chapa, né? Então colocando mais parafusos para distribuir essas forças, né? Aquilo que vocês aprenderam em elementos 1, né? Mesmo critério ali também de rebite, beleza? Então aqui são os conceitos, né, pessoal, de dimensionamento de solda e de parafuso voltado para a resistência dos materiais. Então, ó, como é que tem aquela tensão, vocês devem ter estudado lá, nomenclatura de parafuso, tudo, observa, tudo está aqui, ó, norma, olha as normas que regem, né, os tipos de parafuso. Então, e a gente tem aqui até a nomenclatura dele, ó, o limite de elasticidade e a resistência, né, de tração dele, que é o que a gente vai ter que levar em consideração aqui, né, para o dimensionamento do nosso parafuso e também verificar a minha chapa, né? Se a minha chapa vai, né, rasgar, se o meu parafuso tem resistência maior, então eu vou ter que analisar quem? Essa minha tensão admissível para a minha chapa também, para ver se ela vai suportar, beleza? Então, né, a gente trabalha. A gente falou muito aqui, ó, de tensões normais e tensões cisalhantes, né, admissíveis. Só que a maioria dos materiais, né, ele não me dá esse valor do meu escoamento cisalhante. Ele me dá o valor da minha tensão normal de escoamento. Então, quem que é esse meu escoamento cisalhante? Então, a maioria não tem isso, são poucos que o fabricante vai nos informar. Então, né, vocês já estudaram em resistência 1, né, pelo método da teoria de energia de distorção, né, que se a gente for analisar, a nossa tensão ali, ó, de escoamento cisalhante, ela é 0,577, né, a nossa tensão de escoamento normal. Então, a energia de distorção, né, aquela tinha um gráfico, que ela era meio uma elipse, né? Então, se a gente pega aqui, ó, esses massos que vai estar ali, né? Então, buscando aqui, ó, quem que seria essa, estaria aqui nesse ponto que corresponde ali a 0,57 da nossa tensão de escoamento. Então, né, aqui para buscar o dimensionamento do seu material, você não tem, você sabe que o cisalhamento dele é 57,7% da escoamento normal, beleza? Então aqui, né, só algum complemento ali, né, uma revisão rápida voltada para as resistências.
sempre deixando claro as normas, né, por dimensionamentos que são ali importantes depois quando se formar engenheiro, mas essas teorias, essas noções vocês entendem bem mais fácil. Então aqui, né, a gente finaliza aí essa parte aí a mais aí de resistências materiais para ligações de fixação.